Essa série, Caminhos no Deserto, depois desse período de oração, não tem nem deserto mais, né, irmão? Obrigado pelos dois amém empolgado. Depois desse período de oração, não tem nem deserto mais, né, irmão? O deserto, ele brota a água da terra através da oração. Salmo 23, 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amados, você não encontra especificamente quando Davi escreveu esse salmo. Tem um parâmetro. Mas os lugares aonde a gente deu uma olhada, é muito comum dizer assim: foi um período de reflexão de Davi, e foi depois de algo muito significativo na vida dele. Aí eu vou conjecturar. Eu não acredito que quem escreve um salmo desse foi depois de uma vitória. Eu tenho convicção que esse salmo é fruto do vale da sombra e da morte que ele passou. No mínimo, por 7 motivos. E eu vou te dar esses 7 motivos. O motivo número 1, escute, ele fala do cuidado de Deus. Se tem uma hora na tua vida que você vai entender o que é o cuidado de Deus, é a hora que você estiver em perigo. É a hora que você estiver num momento difícil da tua vida. É a hora que ninguém cuida de você, ninguém lembra de você, ninguém nem quer estar perto de você. Aí você vai entender o que significa Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ah não, você podia melhorar esse negócio aí. A segunda coisa que Davi fala nesse texto, ele nos lembra a não temer. Não temer, porque não tem perigo, qualquer um faz. Não temer, porque está tudo maravilhoso, qualquer um faz. Mas normalmente nós vamos saber se a gente teme ou não, é na hora do perigo. Então Davi está dizendo que, fica tranquilo, nós não vamos temer. Mas por que nós não vamos temer? Porque tem uma promessa. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você só teme nessa hora aí. Aí Davi fala terceira coisa. Ele fala sobre a abundância de Deus. Aí João 10:10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quem crê nisso? Então, se alegre num ministério, numa liderança que ensina todas as áreas para que você prospere. Prospere na sua saúde, prospere nas suas emoções, prospere nas finanças, prospere na sua vida espiritual, prospere na sua vida intelectual. Não olhe para quem está prosperando do teu lado. Olhe para o quanto você tem prosperado em relação a quem você era. Pegou aí ou não? Porque quando você olha para o lado, primeiro você perde o foco do que você tem que fazer. Segundo, que você está se comparando. Terceiro, que você corre risco de ter inveja. Quem está aqui? Quem está aqui?
E ninguém tem inveja de quem está pior. A inveja é uma desgraça. Eu assim, puxa vida, queria estar ferrado igual aquele cara ali. Você já viu alguém falar isso? Primeiro que ninguém fala que tem inveja. Eu não sei nem porque tem isso na Bíblia. Porque nunca ninguém chegou para mim e disse assim, apóstolo, ora por mim, sou invejoso. Se pediram a oração por você, para mim, 18 anos de ministério, já chegou e falou assim, apóstolo, não sei como é que eu falo isso, mas estou precisando de ajuda, estou num adultério. Apóstolo, não sei como é que eu falo isso, mas eu tenho tendências homossexuais. Apóstolo, peguei um dinheiro que não podia, torrei ele. Apóstolo, mas nunca ninguém chegou e disse assim, apóstolo, ore por mim, me ajude, sou invejoso. Já parou para pensar nisso ou não? Por que será, hein? Apóstolo, me explica. Hoje não, porque eu vou pregar uma mensagem sobre inveja. Amém? Mas você já entendeu que você não pode olhar para o lado e você tem que seguir na tua caminhada. Davi, ele entendeu 3 coisas já. A primeira é que cuidado de Deus. A segunda, não temer. A terceira, ele mostra a abundância. Quarta, ele mostra a direção. Guia-me. Quem já se sentiu perdido algum período da vida aí? Levanta a mão. Perdido. Você acorda assim e fala assim, estou perdido. Mas você sabe todas as ruas, você sabe todos os caminhos, mas você diz assim, estou perdido. Porque é nesse processo aqui que Davi está falando, olha, guia-me, guia-me. Por isso que a gente fala tanto, pastor Jefferson fala, outros líderes falam, gente, não dá para a gente vencer deserto guiando a nós mesmos. Tem hora que Deus deixa, fala assim, não, isso aí você pode resolver, é outra coisa, temos capacidade para isso. Mas eu estou dizendo assim, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo realizar, ou não devo realizar, meu propósito, estou fazendo, não estou fazendo, se estou fazendo por qual motivação? Me guia nesse negócio aqui, Deus. Então Davi, ele nos garante uma direção, por quê? Êxodo 13, 21, é muito lindo isso aqui. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. Aonde era esse caminho? No deserto. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podia caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Rapaz, até me arrepiei aqui, sabe por quê? Porque Deus está garantindo uma direção nos dias mais maravilhosos da nossa vida, mas nos dias mais sombrios, Ele está queimando diante de nós. Ah, pelo amor de Deus. Naqueles dias mais escuros, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, não é possível. O pastor Jefferson orou aqui um negócio que eu não lembro de ter orado, principalmente esses 3 últimos anos. Eu acho que eu não orei. Quebra toda palavra de maldição que seja lançado sobre esse lugar. O pior, que na hora que ele orou, o Espírito Santo falou comigo. E não é palavra de maldição de não crente, é de crente. Eu nunca orei isso, pastor Jefferson. Olha para você ver. Ai, eu estou assustado. Está assustado por quê, irmão? Jesus falou que os maiores adversários são de dentro da nossa casa. Não foi Pedro, sanguíneo, doidão. Foi Jesus. Você e eu, não importa quem vem contra nós, vai vir por um caminho, mas vai fugir por 7, porque o Senhor é o bom pastor. Que isso, irmão? Irmão, olha aqui, nós temos uma coluna de fogo, como se fosse uma lâmpada dessa fluorescente. Pensa, irmão, o inimigo vendo aquilo, meu Deus, no deserto, o que é aquilo?
Aquilo é o guarda de Sião, aquilo. Aí aquele calor fala, no outro dia eles vão morrer, porque ninguém vai aguentar esse calor. Aí no outro dia é o maior guarda-sol da história. Por quê? Porque o Senhor é o bom pastor. E a hora do calor, Ele traz refrigério. Na hora do frio, Ele traz calor. Ah, meu amado. Por isso que eu e você, abre a sua mão aí, abre a sua mão. Por isso que para nós, o deserto é lugar de caminho. A luta é lugar de caminho. A crise é lugar de caminho, porque Ele é o caminho. Quinto, Davi prepara um refrigério, águas tranquilas. Vou te explicar o que é águas tranquilas. Os pastores da época pegavam as ovelhas e quando chegava na beira de um rio, ele não colocava as ovelhas para beber água. Primeiro, ele procurava uma quebra do rio, aonde não tinha correnteza. Aí naquele lugar, ele conduzia as ovelhas a beber água, a se banhar, porque eram águas tranquilas. Só que algumas centenas de anos se passaram. Diga centenas de anos. Diga centenas de anos. Diga centenas de anos. O meu e o seu Jesus chega e fala, mesmo que não tenha águas tranquilas, vento, cala a boca e mar aquiete. Então você pode ter certeza, Deus tem águas tranquilas para a nossa vida. Deus tem águas tranquilas para a sua vida. E mesmo que venha uma correnteza, o Senhor é o bom pastor. É o bom pastor. Salmo 23, 2, eu vou repetir. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Conduz. Por isso que fica aqui uma palavra para alguém. Cuidado em já mergulhar na primeira coisa que você viu. Cuidado em entrar pela primeira porta. Cuidado em pensar coisas de primeira mão. Calma. Pergunta para Jesus se aquela água é tranquila. Porque você pode entrar numa água que não é tranquila. Mas Jesus me salva, salva. Mas por que nós vamos entrar? Se Ele está nos guiando. Tem alguém aí ou não? Por que nós não vamos separar um período de oração para tomar uma decisão importante? Você acha que se você separar um período de oração para tomar uma decisão importante, Deus não vai levar em conta isso? Você acha que Deus não vai olhar e falar, agora aprendeu, né? Você acha que Deus vai falar assim, quem mandou você orar? Agora perdeu a chance. Quem está aqui? Quem está aqui? Então tem horas que você fala assim, só um minutinho, eu vou ali orar. Eu estou querendo isso, mas deixa eu ver se Deus tem isso para mim. Eu estava 3 anos atrás procurando comprar um negócio e eu encontrei perfeito. Me organizei para ir lá buscar. Na hora de sair eu orei. Falei, Deus, está tudo lindo, mas eu já cansei de quebrar a cara animado. Se esse negócio não for para ser, em nome de Jesus, pode arrebentar do jeito que for, porque senão está tudo dando certo. E rodei 500 quilômetros e cheguei lá, Deus arrebentou tudo. Mas quando Deus arrebentou tudo, uma semana depois, Deus preparou um negócio melhor. Abra a sua mão aí, eu quero declarar sobre a sua vida
Não é você ficar inerte com as coisas que Deus está fazendo, mas é você estar sensível se aquela água é tranquila ou não. Quem está aqui, diga amém. Dá um aplauso a Jesus aí. Sexto, Davi só está falando coisa boa. Ele está dizendo, traz restauração para quem está cansado. Repouso. É para quem está cansado. Repouso não é para quem está bem. É para quem está cansado. Talvez você tenha andado muito cansado. Tem duas coisas que você precisa repousar. Seu corpo, diga meu corpo, e minha alma. O seu corpo você descansa na cama, você descansa na sauna, você descansa na piscina, você descansa no sofá, você descansa deitado no chão, você descansa... Fala aí, o que mais que a gente descansa? Você descansa em qualquer lugar que você quiser, o corpo é seu. Agora, a sua alma nunca descansa em qualquer lugar. A sua alma você tem que descansar em Deus. Você está aqui ou não? Porque o que mais te arrebenta é a sua alma. Ela vai fazer você descansar em vários lugares. Por isso que muitas pessoas desistem quando estão cansadas. Agora, por que elas ficaram cansadas? Talvez por estar em águas muito agitadas. Talvez por não estarem sendo guiados, ou melhor, não estarem seguindo o guia com letra maiúscula. Quem está aqui? E Davi fala, olha, dá descanso, repouso. Mas tem uma promessa para nós sobre isso, porque a questão da promessa não é para quem está descansado. Para quem está descansado, maravilha. Mas a promessa é para quem está cansado. Que está lá em Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e também não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Por quê? Agora a sua alma está nele. Não é o seu corpo, é a sua alma. Aquilo que Deus está fazendo, você está aberto ao que Deus está fazendo. E quando você está aberto ao que Deus está fazendo, eu aprendi isso na pele e posso te ensinar, não hoje, mas já vou te dar uma dica. Existe uma grande diferença quando a sua alma está cansada e quando o seu corpo está cansado. Pregar aqui 1 hora cansa o corpo. Estudar uma mensagem dessa, 4 horas, às vezes 5 horas, para pregar 40 minutos aqui. Sendo sincero, estou aqui de boa. Às vezes 1 horinha, Deus deu. Mas na média, 4 horinhas, 5 horinhas, é que não sento. Eu não sento, fica ali 5 horas. Não. Às vezes na segunda-feira eu já comecei... Deus já começou a falar comigo. Às vezes eu chego domingo, Deus fala assim, eu vou dar um presente para você. Domingo à noite, eu estou com a mensagem prontinha da quarta. Domingo à noite, antes de dormir. Meu corpo pode ter cansado, mas minha alma está leve. Quem está aqui, diga amém. Quando você está fazendo o que Deus te chama para fazer, é diferente quando você está preocupado. Tem coisas na minha vida que eu não ando mais de quinta marcha. Isso aqui fica um alerta para alguém, ou até uma palavra realmente de libertação para a tua vida. Andar de quinta marcha, vai ter que andar. Mas ninguém anda o tempo todo de quinta marcha. Por isso tem a quarta, por isso tem a terceira, por isso tem a segunda, por isso tem a primeira e por isso tem a marcha ré. Às vezes a gente está cansado porque está andando de quinta marcha, está cheio de ansiedade, está querendo resolver o mundo e Deus está lá. Vai se lascar. Vai dar zebra. Aí a gente lê esse salmo, aí eu falo assim, mas se eu não for para cima...
Eu também já fiz isso. Irmão, nós temos que ir para cima, ok. Mas nós não podemos esquecer quem está acima de nós, amém? Porque quando você reconhece quem está acima de você, por mais para cima que você vá, você nunca vai para cima de Deus. Porque tem gente que está cansada, e eu falo isso para você, eu já fiquei cansado, porque eu fui para cima de Deus. Quando eu olhei, eu falei assim, onde está Deus? Onde que eu estou? Você está fora da vontade, vem aqui. Não tem nada a ver esse negócio. Está desesperado à toa, está cansado à toa, está irritado à toa. Eu não te chamei para fazer isso. Quem está recebendo essa palavra? Quem está recebendo essa palavra? Porque talvez o seu cansaço é fruto disso. Ai, não aguento mais esse trabalho. Por que será que você não aguenta mais esse trabalho? Será que é porque você está endividado e agora você recebe teu salário e não vê a cor dele? Será que você está cansado desse casamento porque você está flertando em outros lugares? Será que você está cansado da igreja porque você está deixando só 2 horas para resolver sua vida aqui de domingo e 1h30 de quarta? Primeiro a gente precisa dar uma olhada. Eu vi porque eu estava cansado. Eu preciso, não fiz, mas eu preciso até escrever algumas coisas que me deixaram cansado. Para não esquecer a lição. Para não cair no mesmo engano. Aquele ditado que diz, errar uma vez é normal, mas errar 2 já é burrice. É pesado isso, né? Tadinho do burro, mas é só para a gente entender. Quem está aqui? Em 7º, Davi mostra que tem um caminho que devemos andar. Diga, um caminho que devemos andar. Aí vem João 14:6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, como que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e nós não temos mudança de caminho, mudança de realidades e mudança de vida. Deserto não muda a gente. Diga, deserto não muda a gente. Diga, deserto não muda a gente. O deserto revela. O deserto revela. Escute, olha, segura firme. A gente já vai orar já. Vocês já oramos tanto, né? Mas vamos orar. O deserto vai mostrar para você que você tem muita gente do teu lado, mas não tem tanta gente com você quanto você pensava. O deserto vai mostrar para você desperdício, coisa que você desperdiçou, seja de dinheiro, seja de tempo com Deus, seja de tempo na sua casa, seja de tempo para a sua saúde. O deserto mostra desperdício. Sabe por quê? Porque no deserto você fala assim, puxa vida, que restinho de água que eu joguei fora. Está fazendo falta agora. Deserto. No deserto, vai fazer você conhecer você. Você. Como que você reage, como que você pensa, o que você fala. Você. Tem coisas que Deus não me revelou, ou eu não vi, ou eu não estava maduro para isso. Mas o deserto, rapaz, você já teve uma vontade assim de voltar 20 anos na tua vida? Quem já teve? 10 anos, 15 anos, ai, se eu pudesse voltar lá nos meus 20 anos de idade. Alguém já teve assim esse desejo de voltar? Já teve? Já teve? Já. Todo mundo tem às vezes esse flash. Eu não queria tudo isso. Eu queria voltar só 3 aninhos. Eu não queria voltar 30. 3 aninhos só. Porque no deserto, você fala assim, meu Deus, pode vir deserto. Vai vir outro, mas aquele já passou. Aquele você não tem como viver mais.
E você sabia que você pode passar um deserto uma única vez na tua vida, transformar a sua vida, e você falar, agora eu quero ver o deserto vir. E Deus não colocar mais esse deserto diante de você. Nunca mais a nação de Israel andou no deserto. Nunca mais. Aquela geração que viveu nunca mais precisou falar, que não murmura não, hein? 3 milhões morreram, hein? Vamos murmurar. Não, nunca mais. Vieram outros desertos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você estudar a história da nação de Israel, era assim. Saía do deserto, terra prometida, afastava de Deus, deserto. Voltava-se para Deus, aí vinha outra geração, afastava de Deus. Aí vinha uma geração, voltava-se para Deus. Aí vinha uma outra geração, largava de Deus. Por quê? Porque a geração daqui pegava as coisas em abundância, não pegava deserto. Por isso que é uma luta de um cara muito rico fazer os seus filhos produzirem. É uma luta, é raro. Eu estava lendo uma pesquisa, rara a empresa que chega até a 4ª geração, contada nos dedos das mãos. A maioria acaba na 2ª, aí sobra um pouco que acaba na 3ª. Raras chegam à 4ª geração. Abre a sua mão aí, abre. Você não pode viver a sua vida pautada nesse vai e vem para Deus. Quando está ruim, eu vou para a campanha, eu vou para a vigília, eu entrego meu dízimo, eu peço oração, eu ajudo no mutirão, eu faço tudo que for preciso. Deus abençoa, aí eu já não tenho mais tempo para nada. Eu quero declarar em nome de Jesus, firmeza para a tua vida, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor aí. E aqui eu fecho. Aqui eu fecho. Davi falou 7 coisas, no mínimo, que Deus me mostrou, extraordinárias, sim ou não? Mas ele pega um poema desse e dá uma virada, dá uma guinada. Por quê? Porque ele termina, a parte final do poema, é mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mesmo que eu ande. Ele faz um pequeno adendo. E termina dizendo, mas a tua vara e o teu cajado. Mas ali dentro tem uma letra escrita assim, mesmo quando eu andar. Só diz que está bem com Deus e firme com Deus, mesmo quando andar quem andou. Quem andou. Deixa eu falar uma coisa, um parênteses. Você vê as pessoas muitas vezes na internet ensinar você, até pastores, falar, mas o que ele andou? Ah, eu vou ensinar você a criar seu filho. O que ele andou? Ah, meus filhos são maravilhosos. Quantos anos que eles têm? 5. Take it easy. Ah, porque meu casamento é modelo. Quantos anos você tem de casado? 3. Take it easy. Ah, porque o ministério está bombando. Quantos anos você tem de ministério? 2. Amados, eu não quero que você ande num vale de sombra e da morte. Mas eu vou ser sincero para você. Eu ainda não conheço alguém que não teve um vale. Aí, e não levanta a mão. Eu nunca tive, que você vai vir logo na fila. Porque isso não tem a ver com
profetizar coisa ruim. É um adeno que Davi está falando para provar que tem 7 coisas extraordinárias de Deus no meio da crise, no meio da prova. Dá um aplauso a ele. Não, melhora aí, não fica triste não. Irmão, quando eu lembro de tantas coisas que eu já falei, é porque eu tinha a informação. Lembro assim, meu Deus. Mas quando você tem a revelação, é outro papo. Quando você tem a experiência, é outro papo, irmão. O Pedro, ele era um cara, até a crucificação de Jesus. Depois da crucificação, Pedro foi uma outra pessoa. Por que Pedro foi uma outra pessoa? Por causa do deserto que ele passou. De ver as pessoas dizendo para ele, você é seguidor dele. Você fala igual ele. Você é do grupo dele. E ele dizendo, não sou, não sou, não sou. E quando ele viu o olhar de Jesus para ele, dizendo, você é sim dos meus. Acabou minha vida. Acabou minha vida. Pedro está num deserto, irmão. Mas num deserto. Porque a gente pensa que deserto, muitas vezes, é o inimigo vir contra nós. O deserto é você ser seu maior inimigo. E Pedro estava vivendo com o pior inimigo que uma pessoa pode viver, consigo mesmo. Ah, porque é o diabo. Diabo perde longe. Porque o diabo não habita em crente, amém, amado? E quando habita, é porque ele deu brecha e ele está com aparência de crente, amém, amado? Mas ele sopra sim, para crente, para pastor, para apóstolo, para vice-deus, para pastora, ele sopra. Olha o que você fez. Olha o que você... Ê, Pedrão, hein? E eu morro no seu lugar, hein? Você não conseguiu é nada, hein, Pedrão? Deserto. Mas aquele que tem a vara e o cajado, quando ressuscitou, chegou para alguém e falou assim, chama a minha equipe e chame a Pedro. Deus já fez isso comigo. Deus falar assim, acabou. Chama e chama o Paulo. Porque a pior coisa no deserto é quando você se sente um excluído de Deus. Essa é a maior mentira de Satanás. Deus nunca nos deixou porque nós erramos. Somos nós que muitas vezes deixamos Deus porque erramos. Mas eu vim aqui dizer para você, ele tem uma vara, que serve para quê? Um alerta. Bater no inimigo, bater no lobo é a vara. Quando ele vira, é o cajado. Você está indo para um lugar, vem aquela viradinha assim, ó, e puxa você. Eu quero dizer para você, ele não nos abandona, mesmo quando passarmos pelo vale da sombra e da morte. Não tem um deserto que ele não abra caminho, não tem um deserto que ele não seja uma coluna de fogo, não tem um deserto que ele não seja um guarda-sol. Vamos ficar de pé. Não tem. O que é isso aqui? Travou lá em cima. A mesa de som travou.
vou ter que desligar no momento da oração. Pode ser?